Hoje a gente está no interior de São Paulo, na cidade de Alumínio, para mostrar como é feito o papel higiênico gigante. Ai, bora ver. Essa aqui é a bauxita, é o minério de onde a gente tira o alumínio. Parece um barro que a gente vê por aí, mas não é bem assim não. Ela vai passar por muitos processos até tirar todas as impurezas. Aqui chegam entre 8 e 9 mil toneladas de bauxita por dia. Cada 6 quilos de bauxita vai dar 1 quilo de alumínio. Elas chegam de trem, vêm de Minas Gerais e de Goiás. E vocês devem imaginar que não é nada fácil descarregar isso aqui. Então não são pessoas que ficam aqui em cima com uma pazinha tirando bauxita, não. Olha só. Esse aqui é um virador de vagão. Ele está descarregando simplesmente 50 toneladas de bauxita de uma vez só. Aqui no moinho é a primeira etapa para a gente ter alumínio. Lá dentro, o minério recebe uma solução de água e soda cáustica e é macerado com barras e bolas de aço. No final, a gente tem uma pasta. E se você ficou curioso para saber como são as barras, é isso aqui. As bolas têm o tamanho de uma bola de tênis. E olha só a delicadeza, aquela bola vai gastando e fica desse tamanhico. A massa que vai sair lá do moinho que a Mari mostrou vai passar por um processo químico extremamente complicado agora, perigoso, difícil de fazer, que chama processo Bayer. Tudo isso que você está vendo aqui atrás, esses tubos, fazem parte do processo Bayer, que é o seguinte: a bauxita é isso aqui, é uma mistura de muita coisa diferente e a gente só quer uma coisa dela, a gente quer óxido de alumínio, que está aqui. E para isso a gente vai usar muita soda cáustica. Então a massa de bauxita que saiu do moinho vem para cá, ela vai ser cozinhada junto com soda cáustica a 150 graus Celsius e aí a soda cáustica vai reagir com óxido de alumínio. E o óxido de alumínio passa a ficar dissolvido num líquido. Então o alumínio está ali no líquido. Ele passa por um processo de decantação, ou seja, aquele líquido com toda a mistureba, toda a impureza que ele tá, a impureza vai descendo, as coisas mais pesadas vão ficando pro fundo. Então a gente consegue descartar tudo isso que desceu e depois passa por um filtro também para limpar as partículas menorzinhas que estão de contrabando querendo ir junto com óxido de alumínio. E no final de todo esse processo a gente vai ter, sabe o que? Hidróxido de alumínio. Não é ainda o óxido de alumínio que a gente quer, ainda tem muita água aqui. Então isso aqui vai ter que ser calcinado, vai ter que ser queimado para tirar a água. E depois de queimar, finalmente, a gente tem a alumina, o óxido de alumínio, esse pozinho branco que a gente precisava tirar da bauxita. Bora então tirar esse oxigênio do alumínio. Isso é feito aqui na sala fornos. Vamos entender como funciona, você vai entender por que gasta tanta energia elétrica para fazer alumínio. É o seguinte, a alumina, o óxido de alumínio entra aqui, ele é misturado com um líquido, com um eletrólito para poder passar corrente elétrica por ele. Mas funciona mais ou menos como se fosse o líquido que a gente tem na nossa bateria do carro. Aqui tem um polo positivo, o anodo, ele é feito de carbono. E aqui embaixo a gente tem o cátodo, que é o polo negativo. Na hora em que a gente coloca a energia elétrica nisso aqui, o oxigênio vai para o anodo e ele vai se juntar com o carbono, vai virar gás carbônico. E o alumínio puro vai se juntar aqui no anodo. E é assim que a gente consegue separar os dois. Para isso vai uma quantidade absurda de energia. Para você ter uma ideia, eles operam aqui com 4 volts e 134 mil amperes. O chuveiro da sua casa tem mais ou menos uns 35 amperes, para você ter uma ideia. Um detalhezinho que eu já ia esquecendo de falar, tudo isso acontece a 960 graus Celsius. Isso quer dizer que aquele alumínio que se acumulou lá embaixo está líquido. Esse aqui é o forno que eu acabei de explicar lá fora. A fábrica tem 1040 fornos iguais a esse. A energia entra por essa barra, não é por um fiozinho não, essa barra imensa vai ser distribuída por essas barras menores até chegar no anodo, que é o polo positivo. A gente não consegue ver daqui porque ele está lá dentro, mas ele é formado por coque e piche. Eu falei grafite, mas não. Essas duas substâncias são muito ricas em carbono. A solução eletrolítica que está com o óxido de alumínio está lá dentro, está super quente, a gente não vai conseguir ver também, mas dá para ter uma ideia por esse fogo saindo. E o alumínio em si está lá embaixo. O gás carbônico é tirado por essa mangueira aqui do lado. O alumínio é tirado do forno uma vez por dia. Eles tiram mais ou menos 900 quilos de alumínio de cada forno, de cada cuba. E ele vai sendo guardado nesse cadinho pequenininho aqui, que é capaz de levar simplesmente mais de 5 toneladas de alumínio para fundição. Esses fornos estão ligados em série. É como se a gente tivesse uma pilha atrás da outra. A energia de um vai passando para o outro.
Mas a corrente elétrica é tão alta, mas tão absurda, que o campo magnético que é formado aqui, vocês não têm noção. Se a gente chegar com a câmera um pouquinho mais perto, a câmera começa a ficar maluca, a perder o foco, a dar zoom sozinha. Então, para mostrar esse campo magnético, eu peguei um clipe, coloquei na minha mão e gravei com o celular. Você consegue ver que o clipe vai levantando sozinho conforme eu vou andando aqui entre os fornos. Mas Iberê, olha que cilindro gigante de ar comprimido, que legal. Pra que serve? Para as pessoas respirarem? Vai estudar a tabela periódica, rapaz? E essa sala maravilhosa é a fundição. Aqui o alumínio chega líquido e vai direto para esses fornos, que chegam a mais ou menos 950 graus Celsius, e recebe alguns materiais, tipo ferro, manganês, silício. O que ele vai receber vai depender para que ele vai ser usado depois. Dos fornos ele vai direto para ser moldado. E agora uma curiosidade, esse alumínio que a gente está mostrando aqui do começo ao fim, eles chamam de alumínio primário, porque é um alumínio que eles tiraram direto da bauxita. Mas aqui nessa fábrica, eles também reciclam alumínio. Ó, esse caldeirão aqui. A produção de alumínio reciclado aqui corresponde a mais ou menos 30%. A partir do forno, o alumínio começa a ter formato. Os dois principais formatos que eles fabricam aqui são esses: o lingote e o tarugo. É um cilindro imenso de alumínio. A gente infelizmente não vai conseguir ver o alumínio líquido se transformando nessas coisas. O lingote e o tarugo são usados para fazer tudo que você possa imaginar de alumínio, desde panela de pressão até bicicleta. Como nessa fábrica que eles não produzem nem panela de pressão nem bicicleta, a gente resolveu continuar o vídeo seguindo um produto que é o mais próximo que você vai ter em casa, que é o papel alumínio. Aqui se fabrica papel alumínio, a gente vai ver. Só que o papel alumínio não vem nem do tarugo e nem do lingote, ele vem de uma coisa que se chama rolo caster. E esse aqui é o rolo caster, ele tem mais ou menos 9 toneladas e 8 milímetros de espessura. Eu tô meio longe assim porque ele ainda tá pegando fogo, porque ele acabou de ser feito. Vamos lá ver. Para fazer o rolo caster, o alumínio sai daquele forno que a gente já viu e vai descendo por gravidade aqui. Ele vai passar por um tratamento de argônio para tirar algumas impurezas, depois por um filtro, e aí ele acaba numa bacia onde ele vai ser injetado entre esses dois rolos. Esses cilindros têm duas funções. A primeira, que é meio óbvia, é de amassar o alumínio para ele ficar na forma correta. A segunda é de esfriar o alumínio que estava líquido. Então por dentro deles passa água que fica refrigerando o tempo inteiro. Mesmo assim, essa chapa de alumínio que está saindo daqui está em 600 graus Celsius. Essa máquina é capaz de trabalhar por 12 dias sem parar. Esse negocinho se mexendo que você está vendo em cima do cilindro é um spray de água com grafite. Ele serve como antiaderente. Se você não passar isso, corre o risco da chapa grudar uma na outra na hora de enrolar. O rolo caster vem aqui para essa área que se chama laminação. Claro que você não vai enrolar o seu frango com papel alumínio de aproximadamente 1 centímetro de espessura, né? Por isso aqui ele vai ser, ó, muito amassado. A máquina é bem lenta, ela funciona mais ou menos a 75 centímetros por minuto, o que dá 1 centímetro por segundo mais ou menos, mas a gente olhando assim quase não dá para ver ela funcionando. E é nessa máquina que o rolo de alumínio caster vira papel alumínio. Ela funciona como uma espécie de máquina de fazer massa de pastel. São 2 cilindros que eles vão girando e comprimindo a folha de alumínio. Essa folha passa em média 10 vezes por esses 2 rolos compressores. E só passa 10 vezes porque cada vez que a folha passa, ela diminui 50% de espessura. Ele vai ganhando tensão, ele vai esticando cada vez mais por dentro. E aí é como se tivessem elásticos lá dentro que estivessem muito esticados. Para relaxar essa tensão do material, às vezes ele tem que passar por esses fornos que estão aqui atrás, porque aí ele vai amolecer um pouquinho e ficar mais relaxado, e ele passa de novo pelos cilindros até virar papel alumínio. E o nosso papel alumínio está prontinho para fazer um frango assado no forno. Mas ó, esse daqui ainda pra gente poder comprar, ele vai para outra empresa que vai enrolar em rolinhos menores pra gente comprar no supermercado. Acho que vale um joinha esse vídeo, né? E eu tô deixando aqui na descrição o link para os outros vídeos da série Bora Ver.